Convido os irmãos para a leitura em Lucas, capítulo 11, versos 5 a 13. Palavra de Deus em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 5. Lucas, capítulo 11, versos 5 a 13, chama a sua atenção para a leitura da palavra de Deus e para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 11, 5 a 13. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Oremos mais uma vez. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Fala conosco, ó Deus. Ilumina os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente. Instrui-nos, ensina-nos nesta manhã. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a modernidade nos faz, por vezes, esquecer a importância de termos um bom vizinho, de termos boas amizades, pessoas com quem possamos contar. Ora, nos nossos dias temos luz elétrica, temos transporte, de maneira que facilita as nossas viagens, transportes aéreo, aquático, enfim, por terra, especialmente o transporte aéreo. Nós temos comunicações, hoje em dia todo mundo praticamente está conectado, você consegue avisar um parente seu que você vai chegar de viagem, você consegue avisar o horário que você vai chegar, mas nos tempos bíblicos não havia estas facilidades. Não havia estas facilidades. E, portanto, era super importante 2 coisas. Uma boa vizinhança, se você precisasse de algo, aquele vizinho poderia atendê-lo. E era importante também, muito importante também, você ter um bom amigo. Essas coisas faziam a diferença. A Bíblia diz em Provérbios 27:10 que mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Ora, olha a sabedoria da palavra de Deus. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Você tem um irmão, você tem um parente, um familiar, mas ele está longe, ele não pode te ajudar numa emergência. E se você tem um bom vizinho perto, naquele momento ele vai ser mais importante do que o teu irmão, do que um familiar. Meus irmãos, aqui no texto que nós lemos, dos versos de 1 a 4, o Senhor Jesus estava orando. Olha só o Senhor dando exemplo aos seus discípulos. Ele estava orando, e quando Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos, ao ver o exemplo do Mestre, disse-lhe: Mestre, ensina-nos a orar. E então o Senhor Jesus ensinou a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical.
E após Jesus ensinar a orar, ou seja, a oração do Pai Nosso é uma oração, nós podemos orar tal como foi ensinada por Jesus, mas ela também ali são princípios de oração, são elementos que nós devemos incluir na nossa oração. Pois bem, o Senhor Jesus ensinou a orar, e depois o Senhor Jesus aproveita aquela oportunidade para incentivar, para estimular, para encorajar os seus discípulos a permanecerem na prática da oração. Tá? Então, ele contou uma parábola, uma história, para incentivar os discípulos, encorajar os discípulos à oração. Uma parábola, meus irmãos, a palavra parábola significa nada mais nada menos do que colocar ao lado. Uma parábola é uma história colocada ao lado de uma verdade. É uma forma de ensino. Jesus conta uma história e a partir dessa história ele traz um ensino. A história pode ter um caráter positivo, ou seja, façam isso que a história está contando, ou negativamente, do tipo, não façam como a história está contando. De qualquer forma, entendamos que uma parábola é uma forma de ensino. E o Senhor Jesus conta, então, esta parábola, uma história de um homem que recebe uma visita à meia-noite. Mas aquele homem não tem nada para oferecer ao seu hóspede. Então, ele precisa recorrer ao seu vizinho amigo para então lhe fornecer ali alimento para que ele possa alimentar o seu hóspede. E Jesus disse assim: olha, caso aquele vizinho não atenda o homem por ser seu amigo, com certeza, se ele insistir, ele vai atender por causa da importunação. Muito bem, o que esse texto nos ensina? O que nós podemos aprender desse texto, dessa parábola, dessa história que Jesus contou? Primeiramente, vamos entender aqui as circunstâncias desta história, ou seja, um homem estava necessitado e ele procura o seu amigo para ajudá-lo naquele momento de necessidade. Observa o verso 5 em diante. Diz assim: disse-lhes ainda Jesus, ou seja, disse-lhes ainda porque Jesus ensinou a orar, e nesta mesma ocasião ele quer incentivar os seus discípulos a perseverarem em oração. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. Ora, o homem recebeu um hóspede, uma visita à meia-noite. Veja, como eu disse, naquela época não havia comunicações como temos hoje, então não era possível avisar: olha, eu vou chegar aí na sua casa, vou me hospedar. Tá? Então as pessoas chegavam de surpresa. Outra coisa interessante também, elas preferiam viajar à noite para fugir daquele sol escaldante durante o dia. Então eles viajavam à noite. Portanto, não era deselegante chegar sem avisar. Pelo contrário, a hospitalidade era um dever sagrado. Todo judeu sabia que a hospitalidade era um dever sagrado, era uma bênção poder hospedar. Tanto que a palavra de Deus diz que nós devemos ser hospitaleiros, porque muitos, sem saber, abrigaram anjos. Então, o judeu tinha prazer em receber. Não era deselegante chegar sem avisar, até porque era muito complicado avisar. Pois bem, aquele homem chega à meia-noite. A meia-noite pode parecer cedo para nós, né? O nosso costume aqui, de uma cidade como São Paulo, você fica, às vezes, até tarde. Às vezes você precisa mandar um comunicado, né? Entre nós aqui mesmo, nossos grupos de WhatsApp, né? Será que eu mando? Já são 11 horas, né? Olha, desculpa te incomodar, mas você vê lá, a pessoa está online, então, opa, ele está acordado, né? Não tem problema de mandar a mensagem, né? Mas meia-noite aqui para isso é muito tarde. Eles já foram dormir há bastante tempo, tá? Ninguém tinha televisão, WhatsApp para ficar ali, né? Ou estas coisas. Muito bem. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver 2 coisas. Primeiro, a pobreza, a necessidade daquele anfitrião.
e as necessidades da cortesia. O anfitrião foi pego desprevenido, tá? Mas ele tinha a obrigação de receber bem o seu hóspede. Ora, ele não tinha pão, mas ele não poderia deixar o seu hóspede dormir com fome. Ele jamais faria isso. Isso sim seria deselegante, deixar o seu hóspede que chega de viagem cansado e faminto e dormir com fome. Então, ele agora vai atrás do seu vizinho, do seu amigo, para lhe fornecer 3 pães. Alguns comentaristas falam, não é tão relevante a questão do número 3, mas eu achei interessante, eles falam que, por que 3 pães? Era um visitante, uma pessoa só, provavelmente, fala, meu amigo chegou de viagem, mas ele precisa levar 3 pães, ou seja, um para o amigo, o outro para ele precisava também comer juntamente com o seu amigo, e o outro era para dar a ideia de abundância, ou seja, se tivesse apenas 2 pães, um pegava um, outro pegava outro, o outro poderia ficar com fome. Então 3 pães fica ali, se ele quiser comer mais, tem sempre ali um a mais, né? Isso é importante também, meus irmãos. Geralmente a gente quer fazer as coisas tudo muito contadinho ali, né? Tem que deixar sobrar, tem que deixar alguma coisa de reserva ali, também para demonstrar abundância. As coisas do Senhor são assim. Muito bem. Por que aquele homem não tinha nada naquele momento? Bom, algumas questões circunstanciais. Às vezes você também, não é que você não tenha condições, ou seja pobre, nada disso. Às vezes você não tem naquele momento. Às vezes você não tem naquele momento, talvez um valor para colocar uma gasolina, para atender alguém. Não é que você não tenha nunca, mas às vezes você é pego desprevenido. Pode ser que aquele homem, ou no nosso contexto aqui, pode ser que você não fez compras, naquele dia justamente você precisava fazer compra, não tinha nada em casa, tenho que fazer compras, mas não deu, alguma coisa aconteceu, e aí chega uma visita e você está desprevenido. Acontece. Naquele tempo, cada casa fazia os seus próprios pães, ninguém ia na padaria comprar pão, cada um fazia seu próprio pão. E aquele homem, por alguma ocasião, não tinha aquele pão. Muito bem. A gente pode observar, então, essa primeira situação daquele homem que foi pego de surpresa. Não há nenhuma crítica aqui, pelo contrário, este homem, ele é um homem que valoriza a amizade, ele recebeu um amigo, valoriza a hospitalidade e ele se esforça por atender às necessidades do seu amigo. Segundo aspecto que nós precisamos entender aqui é o desinteresse daquele vizinho que ele considerava amigo. Veja, verso 7, acompanha aí. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Ora, o vizinho tem os pães. Ele não diz, olha, eu não tenho pães. O que ele não tem é disposição para se levantar e atender a necessidade do amigo. O vizinho não é generoso o suficiente para atender de bom grado o pedido do outro. Esse amigo que o vizinho então considerava como amigo, não é um amigo verdadeiro. Ele não fecha com você. Ele não está com você nos momentos mais difíceis. Logo, não é uma amizade sincera. Não é uma amizade sincera. Cuidado com amigos que nunca estão disponíveis quando você precisa deles. Não era uma amizade verdadeira. Às vezes, preste atenção aqui, às vezes é necessário fazermos um esforço para atender a necessidade do outro, daquele que precisa de nós. Uma vez, um pastor conhecido estava em São Paulo para tratamento do filho, e ele precisava ir numa cidade aqui do interior, buscar uma bolsa de plasma. Era uma situação específica para uma transfusão, e
não éramos necessariamente amigos, mas conhecidos. E como ele não tinha conhecidos aqui em São Paulo, recorreu a mim. E naquele dia, exatamente, o meu carro estava na oficina. Ele falou, olha, será que a gente poderia ir em cidade tal buscar essa bolsa de plasma? Meu filho precisa dessa transfusão. Imaginem vocês, eu poderia simplesmente dizer, olha, eu até gostaria de ajudá-lo, mas o meu carro está na oficina. Primeiro que ia aparecer uma conversa muito furada, né? De alguém que não quer ajudar. Não, meu carro está na oficina, muito fácil dizer, né? Eu recorri a um outro amigo, um irmão da igreja, que me prestou o carro e nós fomos buscar. Então, às vezes, a gente tem que fazer um esforço, é só uma questão de esforço. É só uma questão de esforço. Tá? Não, quando damos desculpas, porque realmente não queremos ajudar o outro. Tá? Às vezes dizemos, estou com dor de cabeça, estou cansado, estou sem tempo. Olha que coisa deselegante você aceitar um convite e depois não ir. Por motivo fútil, às vezes, olha, se a pessoa te convidou para um casamento, por exemplo, essa pessoa, ela pagou, né, o buffet, pagou por pessoa, e você foi convidado porque você foi considerado importante. E aí, de repente, você está só indisposto e não vai. Não demonstra consideração, não demonstra verdadeira amizade. A pessoa te convidou para um aniversário porque você é importante. Se a pessoa não te convidou, paciência, né? Às vezes as pessoas têm o costume assim, vê lá, a pessoa posta no Face, né, tal, aí os amigos lá e tal, aí o outro vai pôr, nem convida, né? Meu amigo, é o seguinte, se ele não te convidou, paciência, não vai, é deselegante, nem convida, não faz isso não. Se não te convidou, paciência. Agora, se te convidou, valoriza, né? Valoriza. Então, assim, ó, o homem dá algumas desculpas aqui. A porta já está fechada. Os meus filhos já estão deitados. Isso é verdade. Assim como seria verdadeiro eu dizer ao que me pediu, o meu carro está na oficina. Isso era verdadeiro, eu não estava inventando essa história. Assim como o homem diz, a porta já está fechada, é claro que sim. Os filhos já estavam deitados, é verdade. Ainda mais naquele contexto de aldeias, que eles deitavam tudo próximos uns dos outros, e um levantava, acordava todo mundo, tinha que remover tudo ali, fazer um certo alvoroço. Então o que ele diz aqui é verdadeiro. Mas a terceira coisa que ele diz, não posso me levantar. Isso não é verdade. Isso não é verdade, só dependia de boa vontade. Bastava ele ter boa vontade para se levantar. Ora, numa ocasião dessa, os filhos já teriam acordado, com certeza, o homem estava batendo na porta, acordou todo mundo já. Então, meus irmãos, tudo o que precisava era um bom motivo, era uma amizade sincera. Era se levantar e atender o homem, ele tinha os pães, mas ele é um amigo negligente, logo revelando-se não ser tão bom amigo assim. O terceiro aspecto que nós devemos observar aqui, meus irmãos, é a importunação. Olha aí no verso 8, diz assim: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, isso já ficou claro, ele não levantou, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Olha que interessante. Se ele não se levantar por ser seu amigo, ora, o que Jesus está dizendo aqui é, se a amizade não for tão sincera assim, se a amizade não for tão boa, não for tão forte assim, que faça com que ele se levante para ajudar, e realmente é nos momentos difíceis que os verdadeiros amigos são revelados, ele o fará por causa da importunação. Ele não vai querer ser importunado e por isso ele vai fazer a contragosto. Mas por causa da importunação, ele vai acabar se levantando e fazendo. E o termo aqui, importunação, quer dizer, meus irmãos, a ausência de vergonha, seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos o que o homem que bate na porta teve que vencer o constrangimento. Sabe, às vezes quando você
você tem que fazer uma coisa que não é tão agradável, coisa desse tipo. Às vezes você precisa ligar para alguém, sei lá, 2 da manhã, não é agradável você fazer isso, mas por causa da necessidade você vai superar o constrangimento, vai superar a vergonha e vai ligar para essa pessoa e vai pedir ajuda, tá? Então, a importunação aqui, o homem, ele teve que meio que passar um óleo de peroba na cara e ir lá e bater na porta do outro. Ele teve que abrir mão da sua vergonha, do pejo. Ele teve que fazer isso. E por constrangimento ele foi lá fazer isso. No caso, a importunação fará com que o homem receba do seu vizinho aquilo que ele precisa, aquilo que ele pede. Então, meus queridos irmãos, esse é o contexto da parábola. Mas agora precisamos entender o significado e qual a mensagem para nós desta parábola. Entendamos assim, meus irmãos, a lição dessa parábola não é que Deus deva ser importunado para atender às nossas orações. Presta muita atenção aqui, ó. Tudo que foi contado até agora nos leva a pensar que temos que importunar Deus até Ele atender às nossas orações. Mas Jesus não está ensinando isso aqui. Jesus não está dizendo que nós temos que importunar Deus até que Ele, vencido pelo cansaço, nos dê o que pedimos, nos dê o que queremos. Até que forcemos a Deus sem disposição, ou seja, Deus está indisposto e nós temos que forçá-lo a atender o nosso pedido. Não é isso que Jesus está dizendo. E o que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que Jesus está ensinando para você nessa manhã? Isso é muito importante. O que Jesus está ensinando é o seguinte: se o dono da casa é um homem rude, indisposto, um mau vizinho, se no final ele pode ser pressionado pela persistência de um amigo a dar aquilo que aquele amigo pede, quanto mais Deus, que é um Pai amoroso, que é um Pai bondoso, que é um Pai misericordioso, Deus fará isso não por causa da nossa importunação, mas por ser Ele bom, por ser misericordioso, por ter prazer em atender a oração dos seus filhos. Então, o que o Jesus está dizendo é o que Ele vai dizer mais à frente aqui. Ora, se um pai que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus, quanto mais o Pai Celestial. Então, o que Jesus está dizendo é não tenham medo de rogar ao Pai. Não tenham medo de orar. Não tenham medo de clamar. Peçam e Ele vai atender, porque Ele é bondoso. Veja, Deus não nos atende por causa da nossa importunação. Aliás, não adianta o muito falar. O Senhor Jesus ensinou lá em Mateus 6, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Não é pela importunação, é por ser Ele bom, amoroso, misericordioso. Ele não é apenas um amigo, Ele é o nosso Pai. Veja que na oração o Senhor Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Ele como Pai, Pai nosso que estás no céu. Ele é mais do que um amigo, Ele é o Pai. E Ele tem prazer em atender os seus filhos. Mas a persistência na oração não é uma tentativa de fazer Deus mudar de ideia. Pelo contrário, é fazer com que o nosso coração esteja cada vez mais em harmonia com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade e não como eu quero. Então, meus irmãos, a lição aqui é que nós devemos perseverar
em oração, não para importunar Deus, mas para mantermos a nossa comunhão com o Pai. Como filhos que recorrem ao Pai. Assim Deus tem prazer que recorramos a Ele. E ora, não apenas nos momentos de necessidade. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, perseverai na oração. Porque não é apenas no momento de necessidade, não é apenas no momento de crise, mas é o tempo todo. É estar em comunhão com Deus, falando com um Pai amoroso, que tem prazer em ouvir os seus filhos, que sabe das nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Esse é o desejo do Pai, que estejamos em comunhão com Ele. E aí Jesus conclui esta parábola com a aplicação que ele vai dar aqui em seguida, e também vamos concluir desta forma, a partir do verso 9, acompanha. Por isso vos digo. Então Jesus, tendo dado esta parábola, tendo ensinado a orar, tendo incentivado a orar, agora Jesus vai, mais uma vez, aplicar esta verdade. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual de entre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, que bênção! Os tempos verbais aqui nesta passagem estão todos no presente contínuo. Representa então que é algo contínuo. Peçam e continuem pedindo. Busquem e continuem buscando. Batam e continuem batendo. Permaneçam em comunhão com Deus, permaneçam na presença de Deus. Em outras palavras, não procurem a Deus somente nos momentos de emergência, durante a noite, mas mantenham-se em comunhão com Ele constantemente. Se nós estivermos em comunhão com Ele, meus irmãos, até mesmo quando Ele nos disser não, será para o nosso bem. Será para o nosso bem. Muitas vezes não sabemos orar como convém, muitas vezes não sabemos pedir, e até quando Ele diz não, é para o seu bem. Pedimos pedra, pensando que estamos pedindo pão. Pedimos cobra, pensando que estamos pedindo peixe. Pedimos escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo, mas Ele só nos dará coisas boas. Ele só nos dará coisas boas. Deus não nos dá algo que vai nos causar mal. Muitas vezes, eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. Em algum momento você orou a Deus, pediu a Deus alguma coisa, e Ele não deu. E depois de um tempo você entendeu que aquilo foi a melhor coisa, Ele não ter te dado. Que não era exatamente o que você estava pedindo. Você não sabia o que estava pedindo. E se Deus te desse, seria para a tragédia, para a tua miséria, para a tua desgraça. Porque você estava pedindo uma cobra para te picar. Você estava pedindo um escorpião para te ferrar. Você estava pedindo pedra em lugar de pão. Os nossos olhos são míopes. Não conseguimos enxergar toda a realidade. Necessitamos que Ele nos guie, nos dirija, e necessitamos que Ele nos dê o que precisamos, mas necessitamos também que Ele nos diga não. Você, pai, mãe, vocês sabem disso. E se você ama o seu filho, você não lhe dará tudo o que ele pede. Às vezes você dirá não. E você, filho, vocês crianças que estão aqui, filhos, saibam que às vezes os pais de vocês dizem não, porque eles amam vocês. Porque eles não vão dar coisas que vão te causar mal. Assim é o nosso Pai. Assim é o nosso Pai. Então, meus irmãos,
Que coisa linda é podermos orar a este Deus que nos dá o melhor. É por isso que Jesus diz: ora, vocês são maus, e mesmo assim vocês dão boas coisas para os filhos de vocês. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ora, o Espírito Santo é a maior dádiva que Deus pode dar. Se Ele está disposto a dar o Espírito Santo, quanto mais as demais coisas. E o Espírito Santo nos dará discernimento para pedir, para orar. É por isso que a palavra de Deus diz: orando em todo tempo no Espírito, para que oremos e peçamos aquilo que está em harmonia com a vontade de Deus. Paulo diz aos Efésios, o texto que lemos na liturgia, eu já estou concluindo, Efésios 3, a partir do verso 16, diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Mediante o seu Espírito. Ele quer que você seja fortalecido com poder, mediante o Espírito Santo. Então, você não deve contentar-se com o que já alcançou. Na sua vida espiritual, peça mais fé, peça mais santidade, peça mais amor, peça mais alegria no Senhor, peça a Ele mais pureza, mais horror ao mal, como cantamos no hino, mais calma em pesares, mais alto ideal. Peça mais fé no Mestre, peça mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração. É isso que devemos desejar, meus irmãos, mais do que todas as coisas, maior comunhão com Deus. Ore pedindo uma porção maior do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina. Entenda uma coisa: se você é um convertido, é porque você já tem o Espírito Santo. Tá? É o Espírito Santo quem toca o teu coração, quem te regenera. Você não pode se converter se o Espírito Santo não regenerar o teu coração. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é a regeneração. Não é como entendem os pentecostais, que o batismo do Espírito Santo seja uma segunda bênção. Não, o Espírito Santo é a primeira bênção. Você só move o teu coração para Deus, as tuas vontades, as tuas volições, porque o Espírito Santo já regenerou o teu coração. Você só pode ir até Cristo, só pode se arrepender, só pode ter fé, porque o Espírito Santo regenerou. Mas a Bíblia nos ensina a pedirmos pelo enchimento do Espírito, mais poder no Espírito, andar no Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então peça que o Espírito Santo preencha poderosamente o teu coração, que o Espírito Santo preencha poderosamente esta congregação, esta igreja, que o Espírito Santo possa dar direção a esta casa, a tua vida, nos conduza para mais perto do Senhor. Ore pelo enchimento do Espírito, que faz com que o seu coração ame as doutrinas da graça, deseje a graça soberana de Deus, conhecer mais do Senhor, enche o teu coração com um amor santo, reverente a Deus. Peça isso ao Senhor, peça que o Espírito Santo capacite você para que você tenha poder sobre o pecado, tenha vitória sobre o pecado, para que Ele possa te dar paciência nas tribulações, para que você creia mais, para que você seja mais zeloso com as coisas do Senhor, para que você possa mudar de nível, ter um desejo santo, para que esta igreja experimente o verdadeiro avivamento, que não são estripulias, não é aquele circo que vemos por aí, mas são vidas santas, consagradas, desejosas, tementes, que amam o culto, a congregação, a adoração. Peça ao Senhor, oremos em busca deste avivamento bíblico e que sejamos abençoados. Para finalizar, meus irmãos, Deus, o nosso Pai, não é como aquele vizinho, pois Ele nunca dorme, Ele nunca fica impaciente. Deus é sempre generoso e tem prazer
em suprir as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.